Presidente Jair Bolsonaro diz que vai mandar baixar a bandeira tarifária da conta de luz. Indicador do Banco Central aponta queda de 0,15% na economia do Brasil em agosto. Supremo Tribunal Federal manda suspender a venda de 4 medicamentos apontados como emagrecedores. CPI da Covid convoca o presidente do Conselho Nacional de Saúde para depor. Estados Unidos decidem reabrir as fronteiras a partir do próximo dia 8 para as pessoas vacinadas contra a Covid. Explosão no Afeganistão deixa pelo menos 30 mortos e dezenas de feridos. Uma reportagem especial mostra a violência dos dois lados da fronteira do Brasil com o Paraguai. E no Dia do Professor, a história de um homem que leva o ensino àqueles que não têm condições de frequentar uma escola. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Estrangeiros totalmente imunizados contra a Covid vão poder entrar nos Estados Unidos por via aérea, marítima e terrestre a partir do dia 8 de novembro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo governo americano. A medida inclui todos os países e é o caso do Brasil e derruba as restrições que vigoram hoje e impedem adultos de outras nacionalidades de adentrarem o país. Entre as novas flexibilizações, os estrangeiros não precisarão mais se submeter a quarentenas obrigatórias a partir de 8 de novembro, segundo informou a Casa Branca. As novas regras exigem que o viajante apresente comprovante de estar vacinado com uma das vacinas aprovadas nos Estados Unidos ou as autorizadas para uso emergencial pela Organização Mundial da Saúde antes do embarque. O tipo de vacina aceita era a grande preocupação dos brasileiros antes do anúncio de reabertura das fronteiras, porque os Estados Unidos não aceitavam até então a Coronavac, produzida pelo laboratório Butantan, e nem a AstraZeneca, criada por cientistas da Universidade de Oxford e fabricada nacionalmente em parceria com a Fiocruz. Agora, o CDC, espécie de Anvisa americana, deixou claro que serão aceitas as pessoas imunizadas com as vacinas autorizadas pelo país, no caso Pfizer e Moderna, além da dose única da Janssen. Sinal verde também para quem completou o ciclo vacinal com AstraZeneca, Sinopharm ou Coronavac, porque estes imunizantes, pelas novas regras do país, foram autorizados pela OMS. Para acessar os Estados Unidos, os viajantes também terão de apresentar um teste negativo de Covid-19, realizado em até 3 dias antes do embarque. No ranking mundial de imunização, a Universidade Britânica de Oxford conta mais de 6 bilhões e 600 milhões de unidades de vacinas aplicadas. O primeiro lugar ainda é da China, com 2 bilhões e 230 milhões de doses. É mais do que o dobro do segundo colocado, que é a Índia, depois Estados Unidos, Brasil e Japão. E agora vamos ver como estão os números de vacinação contra a Covid no Brasil nesta sexta-feira. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, já foram aplicadas 258.004.701 doses. 73% dos brasileiros já foram vacinados com a primeira dose e mais de 103 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas com as 2 doses ou com a vacina de dose única. E nós vamos direto agora com informações do Mato Grosso do Sul. Uma onda de execuções por pistoleiros atinge os 2 lados da fronteira do Brasil com o Paraguai. Entre as vítimas estão desde autoridades e familiares até suspeitos de envolvimento com facções criminosas. A reportagem é de nossos enviados especiais à região de fronteira, Fábio Dorta, Marcel Arruda e Wesley Weber. Uma trama nebulosa que envolve o narcotraficante Faustino Román Aguaio Cabanhas, de 44 anos, e a amante dele, Mirna Romero Lesme, de 22 anos.
Faustino é o principal suspeito da investigação da polícia paraguaia de ser o mandante da chacina que matou 4 pessoas dentro deste veículo em frente a uma boate em Pedro Juan Cabaleiro, na manhã do último sábado, dia 9. E Mirna pode estar envolvida diretamente no caso. Foram pelo menos 100 disparos de fuzis de vários calibres. A ação durou 10 segundos. 2 jovens de 20 anos que estavam no carro ficaram feridos. Outras 4 pessoas morreram. A estudante de medicina, Ailê Carolina Acevedo Yunes, que tinha 21 anos e era filha do governador do estado paraguaio de Amambai, Ronald Acevedo, 2 colegas dela de faculdade e Osmar Vicente Álvares Grance, de 29 anos, o Bebeto. Osmar teria uma dívida de drogas com Faustino e era ex-namorado de Mirna, que após o término do relacionamento virou amante de Faustino. Um grupo de elite da Polícia Nacional do Paraguai ocupou ontem a penitenciária de Pedro Juan Cabaleiro e flagrou Mirna sem autorização judicial na cela de Faustino. O traficante, por sinal, vinha tendo uma vida luxuosa na cadeia, com direito a cama box, TV com canais por assinatura e ar-condicionado. Faustino e presos ligados a ele foram transferidos para outro presídio. Mirna é filha do prefeito interino da cidade. A chacina, que teria sido comandada por eles, foi apenas uma das execuções ocorridas nos últimos dias na fronteira do Paraguai com o Brasil. 2 agentes de polícia do país vizinho e o vereador de Ponta Porã, Farid Afif, também foram assassinados por pistoleiros. A onda de crimes, que estaria ligada à luta de facções criminosas pelo comando do narcotráfico e do contrabando na região, está mobilizando autoridades nos 2 lados da fronteira. O ministro do Interior do Paraguai, Arnaldo Guilzio, anunciou uma operação conjunta com a Polícia Federal Brasileira e as Forças de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. O objetivo é apertar o cerco contra as facções criminosas e conter a onda de violência que faz vítimas praticamente todos os dias aqui na fronteira entre os 2 países. A intenção do governo paraguaio de generar um processo de luta permanente contra as organizações criminais. Equipes do Garras, do BOP, do Choque, do DOF, da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Militar Ambiental e da DEFURV, atuando, da DENAR, atuando já na faixa de fronteira. E neste momento de crise, na região de Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro, essas equipes que estão nesta operação Vigia, Operação Horus, do projeto Vigia, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, são direcionados para esta região que está com o sistema mais quente, com os fatos mais ocorrendo em maior intensidade. O governador de Amambai, que perdeu a filha na chacina, recentemente já havia feito críticas duras contra o governo central do Paraguai, que, segundo ele, não tem uma política eficiente de combate ao crime organizado. Não queremos mais que o governo se importe por nós solamente quando ocorre, sino que haja um plano de trabalho todo o ano. Do lado brasileiro da fronteira, a cobrança maior é pela elucidação do assassinato do vereador Farid Afif. O assassinato do vereador Farid é a nossa preocupação principal hoje, elucidar quais pessoas que foram ou estão envolvidas com o assassinato do vereador Farid. E veja a seguir, o presidente Bolsonaro diz que vai determinar a redução da bandeira tarifária da conta de luz. E ainda, chuva provoca estragos no Mato Grosso do Sul. Muito bem-vinda, a chuva voltou em boa parte do estado de Mato Grosso do Sul, mas ela veio com forte ventania e dezenas de árvores caíram nas mais diferentes regiões de Campo Grande, onde o volume de água passou dos 50 milímetros. Mesmo após acabar a chuva, esta figueira centenária caiu sobre estas casas no bairro São Lourenço. O morador estava dormindo exatamente neste local, onde os galhos tomaram conta do espaço. Quando eu vi que caiu todo o galho em cima de mim, aí eu
comecei a gritar por socorro, o pessoal da rua passou e já começou de se prontificar a me ajudar e conseguiram me tirar. Quebrou tudo, caiu tudo. Casa não tem mais nada. Casa não tem mais nada. Para se ter uma ideia, neste local aqui, ó, havia uma casa. O terreno tinha 3 residências, todas ficaram totalmente destruídas. Até a moto ficou prensada pelo peso da árvore. A complexidade do caso demanda acionamento da Defesa Civil. Acionando a Defesa Civil para conseguir os meios necessários para a retirada da árvore, que era de grande porte. Vamos isolar o local até conseguir realmente sanar aí a parte do perigo. Na casa ao lado, os galhos atingiram ainda este carro e também este outro. Por cima, se tem uma noção um pouco melhor dos estragos. Ainda na região leste, esta outra árvore caiu na Avenida Bom Pastor. Foram dezenas de árvores que caíram, pelo menos 96 até às 11 da manhã. Na região sul, na Avenida Marechal Deodoro, esta atingiu a máquina que fazia a obra na via e o operador foi atingido, mas passa bem. Já o motorista deste carro estava transitando pela via e, por sorte, percebeu que a árvore estava caindo. Graças a Deus eu vi ela caindo e consegui jogar pra cá, para não, senão eu pegasse, eu tinha matado. Aí caiu em cima de mim, aí deu tempo de sair do carro. No Jardim Tijuca, a ventania derrubou esta árvore em frente a este centro de convivência e também derrubou um poste que puxou padrões de energia das casas. Já no Jardim Santa Emília, estes postes de madeira tombaram, deixando vários imóveis sem energia. Tá podre, vai acabar caindo. Eu tenho medo de se cair num ônibus, estiver passando um ônibus com as crianças ou em outras pessoas aqui. Mais adiante, na Associação dos Professores, este eucalipto de quase 40 metros caiu, abriu um buraco no muro e ainda atingiu a casa do outro lado da rua. Graças a Deus que estragou só aqui à frente. O caso poderia ter sido evitado. Há cerca de um ano passou um vendaval aqui e caíram 2 eucaliptos, mas nesse caso para o lado de dentro da CP. Com base nisso, nós solicitamos que fosse retirado todos os eucaliptos daqui, né? E a empresa veio, fez o levantamento, entrou com pedido na Semadur e foi negada a retirada dos eucaliptos, né? Permitiram que tirasse apenas 6 eucaliptos. Mas nós vamos entrar novamente com pedido de reconsideração e, caso seja necessário, vamos judicializar. Além de derrubar a árvore de grande porte, que também atingiu um poste de luz, que deixou a região sem energia, o vento destelhou parte da quadra da associação. Não muito longe, na Avenida Souto Maior, esta loja foi destruída por um incêndio por volta das 7 horas da manhã. O foco começou pela geladeira, talvez um provável curto-circuito, que como o gás estava muito próximo, o gás de cozinha ali estava muito próximo, acabou derretendo a mangueira e propagando as chamas. Estragos também no Parque dos Poderes. Para quem nunca viu um curto-circuito, ó, a árvore caiu em cima do fio e tá saindo fumaça do chão. Ó. Essa árvore caiu aqui em frente ao Tribunal de Justiça. Na região norte também houve estragos, além de fiações rompidas por conta da queda de árvores. Choveu 52 milímetros em Campo Grande. A Defesa Civil emitiu alerta de ventos de até 100 km por hora no estado e a possibilidade de chuva de granizo. Ainda em Mato Grosso do Sul, um vendaval deixou diversos estragos na tarde desta sexta-feira em Dourados. A chuva, acompanhada de ventos de até 45 km por hora, chegou minutos depois de uma tempestade de poeira encobrir a cidade. A tempestade, com ventos de até 40 km por hora, deixou estragos por todos os lados em Dourados. Tanto no centro da cidade, como nos bairros, a ventania fez subir uma nuvem de poeira. E logo começou uma chuva forte. A tempestade que caiu nessa sexta-feira em Dourados provocou a queda de muitas árvores. Em muitos pontos da cidade, ruas ficaram obstruídas e o fornecimento de energia elétrica precisou ser interrompido. Uma mulher flagrou o momento exato em que esta árvore caiu na Avenida Marcelino Pires e por pouco não atingiu veículos que trafegavam pela via mais movimentada da cidade. Foi. O prefeito publicou uma live nas redes sociais alertando sobre a situação. Já temos relatos de muitas árvores
tetos de empresas, equipamentos públicos, como aqui na Secretaria de Educação. Então, eu peço a você muito cuidado, muita atenção. E a Defesa Civil de Dourados, junto com outros organismos de segurança, já estão trabalhando, já estão de prontidão para que a gente possa recuperar eventuais avarias e danos que impeçam o trânsito das pessoas nessa sexta-feira. Mas muito cuidado, porque a chuva e o vento estão muito fortes. Em Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai, o estrago também foi grande, com árvores caindo sobre veículos e interrompendo o trânsito em ruas e avenidas. A Defesa Civil e a Guarda Municipal atuaram para desbloquear as vias e restaurar o tráfego. O Banco Central informou hoje que a prévia do PIB brasileiro teve variação negativa no mês de agosto. O indicador apresentou retração depois de 2 meses de crescimento. O índice de atividade econômica do Banco Central apresentou queda de 0,15% em agosto em relação ao mês anterior. Na comparação com agosto de 2020, houve crescimento de 4,74%. No ano, foi registrada alta de 6,41%. E em 12 meses encerrados em agosto, o indicador também ficou positivo, em 3,99%. O índice é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o Banco Central a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. Mas o indicador oficial é o Produto Interno Bruto, calculado pelo IBGE. No segundo trimestre deste ano, o PIB apresentou uma leve variação negativa. Já nos primeiros 6 meses do ano, registrou alta de 6,4% e em 12 meses acumulou alta de 1,8%. Em 2020, o PIB do Brasil caiu 4,1%, que foi a maior queda anual da série do IBGE, iniciada em 1996, e que rompeu o crescimento de 3 anos seguidos. O Brasil conquistou uma vitória contra a Índia na Organização Mundial do Comércio. O governo de Nova Delhi dá muitos subsídios ao açúcar local, o que provoca queda nos preços e prejudicando o nosso país, que é o maior produtor e exportador do produto. Até o fim do mês, a OMC vai informar a Índia que a política terá que mudar. E o aumento da previsão do Departamento de Comércio dos Estados Unidos para a produção mundial de algodão este ano provocou uma alta de mais de 3% nas cotações em Nova York, depois de 4 pregões em baixa. E encerrando mais uma semana, o dólar fechou em queda de 1,10% nesta sexta-feira, com falas de um diretor do Banco Central sendo entendidas como sinal de maior prontidão da autarquia para corrigir excessos na taxa de câmbio. A moeda norte-americana encerrou cotada em R$ 5,45 na venda. No acumulado da semana, a queda foi de 1,13%, a mais expressiva desde a semana de 27 de agosto, que foi de 3,50%. E apesar do resultado, o dólar passou a acumular alta de 0,13% no mês e de 5,12% no ano. No estado de São Paulo, o preço do ovo branco bateu recorde no atacado. O ovo branco, que é a tradicional alternativa de proteína quando o preço da carne sobe, também teve aumento. No atacado, o valor subiu e é recorde em algumas das principais regiões produtoras de São Paulo. As cotações foram puxadas pelo aumento do custo da ração e por uma maior procura do consumidor. Em São Paulo, que produz 1/3 do alimento no Brasil, a dúzia de ovos brancos no varejo teve alta entre agosto e setembro, passando de R$ 8,37 para R$ 8,80. Em setembro do ano passado, essa compra saía em média por R$ 6,67. No Brasil, o preço do ovo para o consumidor avançou 16% em 12 meses até setembro. Em algumas regiões metropolitanas, o alimento disparou acima de 20%, como no Rio de Janeiro, Grande Vitória, Curitiba e Recife. A equipe econômica e a base aliada do governo no Congresso ainda tentam achar uma solução para as políticas sociais do governo diante de um eventual insucesso da reforma do imposto de renda. Se não der certo, a alternativa poderá ser o reajuste do Bolsa Família com base na inflação, além da criação de um auxílio temporário e não emergencial, como forma de não desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu que o governo possa vender ações da Petrobras em momento de valorização dos papéis para distribuir parte dos ganhos à população mais vulnerável. Acrescentou que não faz sentido o país ficar mais rico e os brasileiros mais pobres.
Guedes também disse ser favorável à privatização de todas as estatais, mas que no caso da Petrobras, a empresa poderá ser levada ao novo mercado, segmento com níveis mais exigentes de governança, em que as empresas só podem emitir ações ordinárias. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai determinar a retirada da bandeira de escassez hídrica em novembro. Atualmente, a bandeira tarifária da energia elétrica é a mais cara. Bolsonaro afirmou que a partir do mês que vem, o preço da energia elétrica volta ao normal. Ele garantiu que vai determinar ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o fim da bandeira de escassez hídrica. A taxa passou a valer no começo de setembro para a conta de luz e representa um aumento de R$ 14,20 as faturas a cada 100 kWh consumidos. Meu bom Deus nos ajudou agora com chuva. Estava na iminência de um colapso. Não podíamos transmitir pânico à sociedade. Dói a gente autorizar o ministro Bento das Minas e Energia, decreta a bandeira vermelha, dói no coração, sabemos a dificuldade da energia elétrica. Vou pedir para ele, determinar que ele volte a bandeira ao normal a partir do mês que vem. Apesar das chuvas, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Sioc, disse nesta quinta-feira que o volume de chuvas registradas ainda não resolve o problema de escassez hídrica. Segundo ele, com uma situação mais confortável, as termoelétricas mais caras podem sair, mas a mobilização deve continuar. O objetivo das bandeiras tarifárias é remunerar o uso de usinas termoelétricas, que têm custo mais alto. Elas foram acionadas por causa da seca, que diminuiu o reservatório das hidrelétricas e prejudicou a geração de energia. O país registrou em 2021 a pior crise hídrica dos últimos 90 anos. E veja a seguir, o Supremo Tribunal Federal proíbe a venda de alguns remédios apontados como emagrecedores. E ainda, no Afeganistão, um atentado em uma mesquita provoca pelo menos 30 mortes e dezenas de feridos. – 570 mortes por Covid-19 foram registradas nas últimas 24 horas e pouco mais de 15.200 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Mais de 20.770.000 pessoas já se recuperaram da doença. Confira os números da pandemia no mundo e dos 5 países mais afetados por contaminação. Já são quase 239.973.000 casos contabilizados e quase 4.888.000 óbitos registrados ao redor do mundo. Os Estados Unidos passaram dos 44.848.000 diagnósticos e somam 723.385 vítimas fatais. A Índia quebrou a barreira dos 34 milhões e 37 mil contaminações. Já o Brasil ultrapassou os 21 milhões e 627 mil testes positivos e registra até o momento 602.669 mortes. O Reino Unido está próximo dos 8 milhões e 401 mil pessoas que já foram contaminadas. E a Rússia soma mais de 7 milhões e 804 mil casos. No Brasil, a venda de medicamentos para emagrecer está proibida. A lei que autorizava o comércio foi derrubada pelo STF. Por 7 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal derrubou a lei de 2017 que autorizava a produção e comercialização de 4 substâncias capazes de induzir o emagrecimento, inibindo o apetite. As pílulas de emagrecimento com sibutramina, anfepramona, fenproporex e manzidol tinham sido autorizadas pelo Congresso, mesmo com uma resolução da Anvisa que restringiu os medicamentos. 3 dessas substâncias são restritas nos Estados Unidos e na Europa desde os anos 90. A ação foi movida pela Confederação Nacional de Trabalhadores na Saúde, que argumentou que a liberação dos produtos poderia gerar graves danos à saúde da população.
O Supremo, por sua vez, entendeu que a lei é inconstitucional. A Anvisa informou que mantém a posição de que os riscos dos medicamentos superam significativamente os benefícios e manifesta a importância da decisão do Supremo, que reconheceu a necessidade da atuação do regulador sanitário e ponderou os riscos associados à autorização de produtos sem registro sanitário. Uma grande explosão deixou mais de 30 mortos e pelo menos 70 feridos nesta sexta-feira em uma mesquita xiita no sul do Afeganistão. O episódio ocorre uma semana após um atentado suicida contra fiéis, também xiitas, na cidade de Kunduz, no norte do país, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. Uma testemunha contou que ouviu 3 explosões, uma na porta principal da mesquita, outra na área sul e a terceira no local onde os fiéis se lavam. A mesquita, localizada no centro da cidade, foi alvo do ataque no momento da oração do meio-dia desta sexta, dia de descanso para os muçulmanos e quando muitas pessoas se reúnem para orar. De acordo com a imprensa, a mesquita estava lotada e pelo menos 15 ambulâncias foram enviadas para o local. O tiroteio começou depois que terminamos as orações. 2, 3 explosões aconteceram. Fomos jogados em direção à janela. Muitas pessoas, mortos ou feridos, estavam deitados lá. Não sei o que aconteceu depois. Na sexta-feira passada, o Estado Islâmico Khorasan assumiu a responsabilidade por um ataque a uma mesquita xiita em Kunduz, que deixou pelo menos 60 mortos. Foi o ataque mais mortal desde que as tropas americanas deixaram o país em 30 de agosto. O grupo é um rival do movimento islâmico Talibã, embora ambos sejam sunitas. O Talibã, que tem o próprio histórico de perseguição aos xiitas, voltou ao poder no Afeganistão em 15 de agosto e, desde então, fez da segurança uma prioridade após 20 anos de guerra. Os xiitas representam cerca de 10% da população afegã. Muitos deles são hazaras, etnia perseguida há décadas no país. E falando em amor pelos animais, nos Estados Unidos, uma protetora salvou a vida de 27 cachorros que seriam sacrificados. Sabe de que jeito? De avião. Cassandra contou com a ajuda de 2 amigas e do piloto, que cedeu a aeronave para o resgate e lotou um pequeno avião para levar os animais do Alabama até a Flórida. A protetora contou que, para conseguir resgatar o máximo de cães, não levou casinhas e nem outros utensílios. E, por isso, aparece sentada no avião rodeada de cachorros. O vídeo já conta com milhões de visualizações. Cassandra contou também que o resgate aconteceu porque o Alabama, assim como outros estados dos Estados Unidos, permitiu o sacrifício de animais que vivem em abrigos e não foram adotados. E ainda sobre o melhor amigo do homem, um novo estudo apontou que cachorros e pessoas convivem há mais de 12 mil anos. Em 1978, foi encontrado em Nacaomé, no noroeste da Costa Rica, um depósito com restos ósseos de diferentes animais do final do Pleistoceno. As escavações feitas no início da década de 90 descobriram partes de mandíbula que foi rotulada como de um coiote, mas que os cientistas pensaram ser na realidade de cães. Achamos muito estranho que houvesse um coiote no Pleistoceno há cerca de 12 mil anos. Quando começamos a olhar para os restos do esqueleto, vimos características que poderiam ser de um cachorro, mas não somos especialistas. Os pesquisadores decidiram escanear o material e a máquina usada melhorou a unidade de medida de precisão. Foi assim que a equipe teve certeza de que era um cão convivendo com pessoas há 12 mil anos. A mandíbula dos cachorros, quando são domesticados, muda. Os dentes têm menos cúspides, são menos pontiagudos e não servem para destruir ossos e carne. Os resultados mostram que existiam sociedades que podiam ter cachorros, que podiam alimentar cães, que tinham sobra de comida, que tinham cachorros por prazer, não eram animais de guerra, não eram cachorros que podiam fazer mal a outras pessoas, como, por exemplo, outros animais podiam fazer. Os cães que os espanhóis trouxeram eram cães para matar. Especialistas explicam que os primeiros cães domesticados entraram no continente há aproximadamente 15 mil anos, fruto da migração dos asiáticos pelo Estreito de Bering. E nunca houve cães sem pessoas no continente. Elas se moveram de norte a sul como parte de grupos de caçadores e coletores.
E veja a seguir: a CPI da Covid convoca o presidente do Conselho Nacional de Saúde para prestar depoimento. E no Dia do Professor, o exemplo de um homem que dá aulas a quem não tem acesso à educação. Em uma reunião remota rápida, parte dos membros da CPI da pandemia aprovaram nesta sexta-feira a convocação de Nelson Mussolini, representante do Conselho Nacional de Saúde na Conitec. Ele falará com os senadores na manhã de segunda-feira, depois da comissão desistir de ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A reunião remota contou com a participação de apenas 4 membros da comissão parlamentar de inquérito: o presidente, senador Omar Aziz, senador Humberto Costa, o senador Otto Alencar e o vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues. Antes do fim dos trabalhos, a CPI quer saber por que a Conitec, Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, desistiu de discutir o relatório que traria informações de que a cloroquina não tem eficácia contra a Covid-19. Foram aprovados os requerimentos para ouvir Carlos Eduardo Menezes de Rezende, representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Nelson Mussolini, representante do Conselho Nacional de Saúde, Elton da Silva Chaves, representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS, e Luiz Cláudio Lemes Correia, representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Mas nem todos serão ouvidos por determinação do presidente da comissão. Os senadores também desistiram de ouvir o epidemiologista Carlos Carvalho, autor do estudo que condena o uso de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento contra a Covid-19. Após a rápida sessão desta sexta-feira, os senadores fizeram uma reunião reservada para resolver quem de fato será ouvido na segunda. A previsão era que a CPI ouvisse, na que seria a última oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mas os senadores desistiram da terceira convocação do ministro e marcaram para segunda-feira o depoimento de Nelson Mussolini, representante do Conselho Nacional de Saúde na Conitec. O vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolfo Rodrigues, anunciou o cronograma da semana e confirmou a apresentação do relatório de Renan Calheiros para o dia 19 de outubro, próxima terça-feira. A votação será feita no dia seguinte. Nesta segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, ouviremos o senhor Nelson Mussolini. Ele é membro do Conselho Nacional de Saúde e membro da Conitec. Queremos saber até onde vai ou até onde foi a intervenção política nas decisões dessa instituição técnica, dessa instância técnica, relativo aos protocolos de enfrentamento à pandemia. À tarde, a partir das 16 horas, faremos o último ato da CPI, antes da leitura do relatório final, sendo uma homenagem, ou melhor, ouviremos os representantes das vítimas da pandemia da sociedade civil. Ainda na segunda-feira deveremos ter uma exposição para nós do relatório a ser apresentado pelo senador Renan Calheiros. Terça-feira, a partir das 10 horas, começaremos a leitura do relatório. E na quarta-feira, o relatório será votado. Já na quinta, às 11 horas da manhã, estaremos na Procuradoria-Geral da República para fazer a entrega formal do relatório ao procurador Augusto Aras. Além do relatório de Renan Calheiros, a CPI deve receber ao menos 2 relatórios paralelos, um do senador Eduardo Girão e outro da base governista do Senado, elaborado pelo senador Marcos Rogério. E agora uma notícia triste para o boxe brasileiro. Morreu hoje em São Paulo Miguel de Oliveira em decorrência de um câncer no pâncreas. Miguel tinha 74 anos e havia descoberto a doença há apenas 3 meses. O boxeador iniciou sua carreira inspirado no ídolo Éder Joffre e no início da década de 70, com pouco mais de 20 anos, conquistou seu primeiro título brasileiro. Em 1975, conquistou seu primeiro título mundial. Após a aposentadoria, Miguel virou treinador de lutadores, como Maguila, e até recentemente era instrutor de boxe em uma academia em São Paulo. Uma profissão que é a base de todas as outras. O professor é a fonte de todo o conhecimento para a vida pessoal e profissional. Vamos trazer a história de um professor de química que retribui o que recebeu dos bancos da escola.
Atualmente, ele dá aula para um público que não tem acesso à educação. Eu fui escolhido pela educação, né? No ano de 2000, quando eu comecei realmente a lecionar, a frequentar escolas, eu falo assim com toda sinceridade, eu nunca tinha pensado em ser professor. Guilherme é professor de Química. São 20 anos de ensino. Hoje eu me sinto assim extremamente realizado, eu me encontrei profissionalmente. Uma profissão que vai além de ministrar aula e ensinar disciplinas. Uma categoria que sempre tem seus desafios, ainda mais no período de pandemia. Professores tiveram que se reinventar, aprender a dar aulas no ambiente virtual. A tecnologia foi a grande aliada. É claro que a gente ainda tem um problema de muita gente que não tem acesso a essas redes, mas é a forma que a gente encontra. Já participei de alguns projetos de TV via satélite, chegando em comunidades mais interioranas mesmo. É daqui, das carteiras das salas de aula, que muitos estudantes escolhem as profissões. E tudo chega por meio do ensino. E à frente estão eles, os mestres. É a profissão que forma todas as profissões, né? Os professores, professoras, me fizeram quem eu sou. Então eu vejo assim como algo essencial. Admiro eles, são mestres. Nem todos têm acesso básico à educação. Pensando nesse direito de todos, o professor Guilherme vai além das escolas. Como forma de retribuir o que o ensino lhe deu, agora o professor chega até onde alunos não têm acesso ao ensino. Por meio do projeto EduAF, as aulas ficam disponíveis em plataformas digitais. É tudo gratuito, o aluno se inscreve nesse projeto, ele vai fazer um simulado, onde a gente vai saber aonde que está o conhecimento dele usando a TRI, a teoria de resposta ao item. Então a gente vai saber qual é a proficiência desse aluno hoje e prepará-lo a partir da sua proficiência. Ser professor é ter a essência e dom de ensinar, somar, dividir e multiplicar, compartilhar conhecimentos e ao mestre todo o carinho. Parabéns pelo Dia do Professor. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz destacou a importância da oração e que não devemos estar com o coração carregado de dúvidas e medo. Vamos fechar então a nossa quinta lição do curso Fé Oração. Lembrando que ela tem base em Isaías 43, 26. Vamos lembrar? Começa assim: procura lembrar-me. Procurar lembrar a Deus não significa que Deus seja esquecido. Mas quando nós entramos, ou muitas vezes, quando entramos em oração, a gente vem carregado de tantas coisas, dúvidas, inseguranças, sabe, medos. E a gente vem diante de Deus com tudo aquilo, sabe, em cima da gente. E quando você chega diante de Deus aparentemente lembrando-o daquilo que Ele disse, na verdade você está fazendo um bem a você, tirando aquele peso, aquela crosta, né? Aquele empecilho, aquela carga, aquela dúvida, aquele medo, aquelas inseguranças, e aquilo vai soltando de você, vai soltando. Quando você percebe que você está de pé, você está pronto. Procura lembrar-me. Uma vez feito isso, aí a Bíblia diz: entremos em juízo juntamente. Olha o conselho do Senhor Deus. Ele não joga a responsabilidade para você, tampouco você joga tudo nas mãos de Deus. É muito comum a gente ouvir pessoas dizerem: eu entreguei tudo na mão de Deus. É como se Deus tem que resolver. Eu já fiz a minha parte. Não. Alguém precisa continuar. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Marta, ela teve que ser tratada por Jesus. Até a hora do milagre, um pouco antes do milagre, Jesus disse para ela: Marta, tirai a pedra. Mas já cheira mal, Senhor. Tira a pedra. Alguém tem que fazer, não é só ele. Né? Não, Senhor, quando Jesus chegou na cidade, ela jogou a responsabilidade para cima de Jesus. Ela disse: se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É muito fácil você jogar
os seus problemas para o outro resolver, né? Muito fácil você chegar, você não estava aqui, se o senhor tivesse aqui isso não teria acontecido. Não é desse jeito, mesmo porque o defunto é seu. O defunto é seu, não vem jogar o seu defunto para cima de mim. O defunto é seu, o problema é o seu. Eu estou aqui para fazer o milagre, mas você tem que fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Tira a pedra. Então, não pode ser de outra forma. Entremos em juízo, em julgamento, em batalha, juntos. Você e eu. Você está entendendo, em nome de Jesus? Não joga a responsabilidade para Jesus e nem ele joga essa responsabilidade para você. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.